Agradecer a ela, porque foi a pioneira ali e me mostrar o que é esse mundo dos concursos. Eu vi ela, foi a primeira pessoa que eu vi estudando assim, então, querendo ou não, ela me mostrou o caminho, tanto eu digo que eu estou na CGU hoje por causa dela. Eu acho que ele me ajudou mais do que eu ele. Quando ele sentia, né, que a minha motivação estava baixando, ele levantava, né, não, vai dar certo, não desista não, e ele sempre acreditou que ia dar certo. Bom, meu nome é Gleilson Medeiros da Silva, então fui aprovado para a Guarda Municipal aqui do Eusébio, fui aprovado na Polícia Civil do Rio Grande do Norte, na Polícia Civil do Paraná, na Polícia Civil do Distrito Federal, no Banco do Brasil, na CGU, sei que ao todo são 8 aprovações. Meu nome é Rosângela, eu sou aprovada nos concursos da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Polícia Civil do Paraná, Polícia Civil do Ceará e para administrador nacional de saúde aqui no Ceará. Eu nasci em Marizal, é uma cidadezinha pequena, 10 mil habitantes, 12 mil habitantes. Tive uma infância muito raiz, assim, de brincar na rua, de jogar carimba na rua, gostava de esporte. A Rosângela, ela desde a infância até hoje, eu como mãe, né, sou suspeita a falar, mas ela nunca me deu trabalho. Na escola eu sempre fui aquela que, tipo, se não tirasse 10, eu chegava em casa chorando. Eu lembro que uma época que eu tinha mais ou menos na 8ª série, teve um concurso de redação na cidade. E ela foi em primeiro lugar, ganhou esse concurso de redação na cidade. Então, tipo, ela sempre foi muito inteligente. Eu sempre me cobrava muito. Isso ajudou nessa parte do concurso, né? Porque eu tinha uma base boa. Quando terminou a faculdade, tanto que eu terminei a faculdade, e aí comecei a trabalhar em iniciativa privada, trabalhei em instituição de ensino. Conheci a Rosângela em 2014, a gente trabalhou juntas numa faculdade, ela era da área acadêmica, eu da área comercial. Sempre foi uma pessoa muito fácil de lidar, né? Não tinha problema com ninguém, com nenhum aluno, né? Todo mundo gostava muito dela. Sempre fui uma criança assim, tranquila, eu me considero tranquilo, não me envolvia em nada grave. Na verdade, ele sempre foi quieto, não foi levado não. Só gostava muito de um futebolzinho, mas isso aí é de qualquer criança, né? Minha vida de infância era isso, era muita bola, todo dia, final de tarde, entrando pela noite. Só esperava o sol dar uma esfriada aqui em Fortaleza, para poder começar, por volta ali de 4 horas da tarde. E menino rei ali nos seus 10, 12 anos, o cara começa a jogar bola de 4 horas, vai até... Eu tinha minha turma ali dos bagunceiros, mas eu tinha uma certa preocupação com as notas, de não ter a nota vermelha. Essa era a preocupação. Nunca trabalhei em iniciativa privada. Não posso nem dizer que, tipo, trabalhei com meu pai, que ele tinha um depósito de construção, fazia algumas entregas com ele aqui, amarrava ferro, entregava tijolo, carregava areia, mas não era o setor privado de você ter um patrão ali. Em 2011 eu entrei no NPOR, e aí eu consegui exercer ali, servir durante 8 anos no 23BC mesmo, como tenente, dei baixa em 2019. Sempre que tinha férias aqui escolares, eu ia com a mãe, na época eu tinha, sei lá, 6 anos, 7 anos eu acho. Aí a gente ia para o Rio Grande do Norte, que é a cidade natal da minha mãe. A gente já, assim, se via algumas vezes quando era criança, porque na época que ele era criança, que a mãe dele ia para lá, eles geralmente iam nas férias, né? Gente boa, aprovei de imediato, cara bacana. A gente tem até foto da gente junto assim num parapeito. Na época a gente criança, né? Eu menorzinha, devia ter uns 2, 3 anos, ela maior, uns 4 anos. Aí lá foi meio que o primeiro contato que a gente teve, mas tipo, era só isso, de passar, sei lá, 10, 15 dias lá em viagem. Depois que a gente veio aqui para Fortaleza, eu já tinha terminado a faculdade, aí uma vez meu pai chamou para a gente ir lá. O pai dela teve a ideia de vir aqui visitar os familiares, né? Aí a gente se conheceu de novo. E aí se aproximou, foi na época que eu comecei a trabalhar, eu trabalhava em frente ao exército. O exército ficava do outro lado e ele veio por lá, às vezes ele estacionava lá. Então a gente sempre estava se topando, se via. Ficava nos indiretos ali, direta vai, direta vem, ver o que é que dava, qual era a ideia, mensagem vai, e aí... Depois de um tempo a gente começou a namorar. 3 anos depois... Casamos.
2 anos de casado, a gente tinha mais ou menos 1 ano e meio de casado. Ele estava saindo, na época ele era militar, estava saindo para ir pro batalhão, quando ele foi abordado na saída de casa. E aí os caras renderam ele, acho que eram 3 ou eram 4 caras armados, eu não lembro direito. E 4 pessoas entraram na casa, amarraram ele, e nisso foi um desespero. Viram que ele era militar e acharam que tinha arma dentro de casa, e eles que não tinha arma. O medo maior era que, tipo, eles fizessem alguma coisa com a gente quando eles acharam as fardas e acharam que era militar, né? E viram que era militar, na verdade. Isso aí foi um caso, assim, que foi muito triste. Porque, querendo ou não, fizeram, assim, um rapa mesmo. Eles fizeram, né? Saquearam a casa. Levaram o carro de Gleilson e o carro deles também. Os 2 foram cheios, assim, tipo, com dinheiro, notebook, celular, televisão, micro-ondas, tudo que eles puderam levar, eles levaram. O fato de ter que comprar tudo de novo foi o de menos pra gente, porque a gente tava tranquilo, assim, por ter ficado todo mundo bem, não ter acontecido nada pior, né? No meio da faculdade eu comecei a pensar em concurso, mas assim, não cheguei a estudar focado em nada. E aí, durante esse período, eu já comecei a virar a chave e começar a estudar para concurso. A Rosane já estudava para concurso, só que era aquele estudo, saía um edital, começava a estudar. Aí eu via ela estudando, mas nessa época eu ainda não pensava. E aí, em 2019, que seria o último ano que Gleilson ia estar no quartel, né, ia dar baixa do Exército, ele começou a cogitar estudar para concurso, porque ele ia ter que ver o que ele ia fazer da vida, né, depois que saísse do Exército. Foi onde começou a abrir a minha mente. Pô, existe um mundo que eu não conhecia. O mundo dos concursos, eu posso dizer que até 2016 eu não conhecia. Aí quando eu vi que, pô, vou sair do Exército, e agora? Aí eu comecei a ter mais atenção com relação a isso. Minha esposa já estudava daquele jeito que eu disse, aí eu comecei a ter outros contatos também lá no Exército. Eu, rapaz, isso aqui é um caminho, eu vou trilhar esse caminho. Comecei estudando para a PRF de 2018, né? O edital 2018, a prova 19. Passei na objetiva, começou a briga, porque eu não era formado. Não queriam deixar ele puxar a quantidade de cadeiras que ele puxou, porque disseram que era suicídio, que não existia, que excedia a quantidade de créditos máximo permitido. Eu peguei e falei, não, beleza, se essa é a sua opinião, eu não estou pedindo para ninguém me passar, eu estou pedindo só para eu fazer a cadeira. Eu consegui a autorização, consegui cursar 11 cadeiras de uma vez, tendo bem uns 6 ou 7 estruturais. Mas graças a Deus deu certo, fui aprovado em todas. E aí teve o problema do avião, né? O aeroporto de Manaus está fechado desde o final da manhã de hoje por causa de um acidente com uma aeronave que saiu aqui da cidade com destino a Carauari, no interior do Amazonas. A etapa que teve problema lá no voo foi no psicotécnico. Ele tinha que estar lá, acho que era 8 horas da manhã, se eu não me engano. E aí caiu um avião lá em Manaus, caiu de barriga, não foi nada tão sério, mas tipo, fechou o aeroporto, meu voo foi cancelado. Quando eu fui deixar ele no aeroporto, no dia que o voo tinha sido cancelado, eu voltei para casa, no caminho dirigindo, liguei para a manhã, liguei chorando assim, porque eu sabia que não ia dar certo. Então eu lembro que eu fiquei a noite toda com ela no telefone para tentar acalmar ela, porque ela estava louca. Tipo assim, meu Deus, ele foi para lá, ele perdeu o voo, ele vai ser reprovado, porque não vai concluir as fases. E eu cheguei no local da prova do psico com 1 hora de atraso. Aí perdi os exames da manhã, fui autorizado a fazer os da tarde, só que aí pela a falta da parte da manhã eu fui eliminado. E aí começou, né, a nossa guerra na justiça. A primeira instância ali, você mandou eu continuar no concurso, mandou aplicar os testes que eu tinha perdido, o juiz, né? Eu refiz os testes que eu não tinha feito, fui aprovado em todos os testes e continuei no concurso. Pedi demissão do trabalho, né, pela questão dele ter ido embora para Floripa e tal, para o curso de formação. Pedi demissão do trabalho para poder dar apoio a ele lá no curso de formação. E aí a gente se desfez de tudo, vendeu carro, entregou apartamento, vendeu móvel. A gente zerou a vida para poder começar lá em Manaus, né, que era onde seria a lotação dele. Fiz todas as outras fases, cheguei no curso de formação, fiz o curso de formação, que se encerrou em dezembro de 19. Uma semana depois eu perdi na segunda instância na justiça, e aí não fui nomeado. A nossa família chegou aí para Floripa, todo mundo foi para Floripa lá para o curso de formação. Foi um baque, é como se você tivesse com um prêmio na mão e ele escapasse da sua mão. Assim. Você pensar que você passou 4 meses num curso de formação, fez tudo e na hora de só um papel para lhe nomear,
você pronto e você não conseguir. Casaram, compraram tudo pra casar. Foi assaltada. Ela foi pra Florianópolis, vendeu tudo. Quando voltou, não tinha mais nada, tinha que comprar tudo de novo. Querendo ou não, a gente ficou muito triste, porque a gente sabia o quanto ele tinha sofrido para chegar onde ele tinha chegado. E aí, por fim das contas, não ter dado certo. Então eu passei um mês assimilando ainda e pensei, não vai dar certo, vou estudar pra outra coisa. Em fevereiro eu comecei de novo. Aí quando veio a Covid, aí eu pensei, não, vai demorar a sair prova, eu vou estudar para área de controle. Quando ele chegou para mim e falou que não tinha dado certo o concurso da PRF, eu falei para ele que não se preocupasse, que Deus estava preparando algo melhor. O fato de não ter dado certo lá foi o que fez a gente, fez, né, ele a estudar para outra coisa e me fez também começar a estudar para procurar alguma coisa para mim também. Então, às vezes, hoje eu penso que além desse ponto de eu ter ficado só estudando e ter conseguido a aprovação na CGU, eu também penso que pode ter sido um livramento também. Aí foi nessa época que a gente teve que recalcular a rota e ver o que ia fazer. Porque a gente poderia ficar esperando, com a esperança de que alguma hora isso fosse dar certo, ou a gente poderia usar essa frustração, né, esse problema, como motivação para poder ir estudar para outra coisa. Então ela chegou aqui e sentou aí, mãe, e agora? O que a gente faz? Até chorando. Aí eu falei, não, filho, é assim mesmo e tal, né? Toca para frente. Eu disse, não, vou ter que virar minha chave, eu vou ter que levar a coisa a sério mesmo para poder dar certo. Aí era full time, era o tempo que tinha, a gente estava estudando. Começava de 8 da manhã, parava de 10 da noite. Na semana ninguém via eles. Segunda a sexta ninguém via eles. Eles estavam quase que 24 horas focados nos estudos. Tinha dias que, claro, rendia menos, tinha dia que rendia mais. Mas assim, foi no desespero mesmo. O que motivava mesmo foi o desespero de ter que passar em alguma coisa, porque a gente estava em casa sem fazer nada e tinha uma certa urgência. Aí a minha rotina aqui era... No começo ali eu acordava às 7 horas da manhã e eu fazia blocos de estudo. Fazia 4 horas de manhã, 4 horas de tarde e 4 horas de noite. No começo dos estudos era esse, eu fazia 3 blocos de estudo. Eu sempre tive um ritmo mais moderado, assim. Gleus não, ele era doido, assim, no sentido de o quanto ele pudesse, ele tava. Eu lembro que ele comprou aquelas Crocs, porque para poder estudar em pé, porque ela era mais confortável, e ele estudava em pé. Ficava em pé lá e eu ficava olhando, meu Deus, será que precisa de tudo isso? Quando eu passei a acordar de 6 horas, eu brigava um tanto quanto com sono. Então aí eu estudava em pé. De 6h30 a 8 horas, às vezes até 8h30, era em pé. Aí eu vi que estava começando a incomodar ali ficar em pé, eu comprei um Crocs. A cama ficava assim, na época, ficava em frente para a mesa dele, e quando eu abri, eu olhava a primeira coisa, ele estava em pé, com a Crocs, estudando. Porque se ele sentasse, ele ficava com sono e dormia. Porque geralmente eu estudava de 6 horas a 8 horas por dia, eu levava com uma carga horária de trabalho mesmo. E ele não, tinha dias dele fazer 14 horas, 15 horas. Eu já estava só questão, já tinha terminado os editais dos concursos que estavam por sair, e questão, aí eu fazia a terça do 15. Era terça-feira, ninguém falasse comigo que eu ia estudar 15 horas. Eu estou dizendo que foi garra mesmo, foi muita força de vontade, viu? Aí quando as provas começaram a acontecer, né, as provas foram praticamente uma em cima da outra. Então a gente começou a fazer essas provas. Pô, a gente está trilhando o caminho certo, está indo na direção certa. Então é só manter. Foi quando começou a vir as aprovações, né? Foi uma alegria que, acho que foi uma das maiores alegrias, só não com o primeiro salário, só não comparo com o primeiro salário no Exército. Foi basicamente uma aprovação em cima da outra. E foi aí que as coisas começaram a dar certo pra gente. Tava tudo escrito, só que naquele momento, naquela confusão que teve, ninguém conseguia ver o que estava sendo escrito nos melhores detalhes, né? E aí chegou o momento. Eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus, né? Que vitória, viu? Que eu acho que também tem muita fé
história deles, né? Porque Deus nunca abandonou. Não tudo tinha que acontecer da forma como aconteceu. E aí foi só alegria. Dizer, agora eu vou ter que decidir qual que eu vou escolher. Dizer, agora você pode escolher. Mas você não tinha nem opção, agora você pode escolher. Só gratidão. E vamos comemorar. A mensagem que ficou, né, da aprovação deles foi que realmente a gente não tem que desistir. Não, vamos continuar estudando. Eu acho que é a determinação dos dois quererem vencer junto, né? Tenho certeza que o serviço público ganhou 2 grandes profissionais. Eu estou muito orgulhosa dela, onde ela chegou, onde eles conquistaram, né? Ele também. Então, é isso. Eu acho que é isso mesmo. Ninguém tem uma trajetória de concurso linear, assim, que você não tenha problema. Todo mundo tem problema, todo mundo passa por sufoco e tem problema durante a caminhada. Então, se você estuda para um concurso, é você contra você. Ah, o concurso tem 1000 vagas, tem 10 vagas. Mas mesmo se você vai lá e de 100 questões você acerta 95, você está dentro. Essa carreira linda, uma trajetória linda, não, isso não existe. Todo mundo tem problema, mas assim, no final, se você não desistir, chega lá. Se você estudar realmente, fizer a sua parte, pagar a etapa ali, você vai ter, você vai conseguir. Então esse, agradecer a Deus, claro, que dá saúde pra gente, o resto a gente tem que correr atrás. O resto depende da gente. Essa caminhada de concurso, ela é muito solitária, você acaba se afastando assim, de muita gente. E tinha gente que não entendia, mas a gente estava afastado por um objetivo, né? Depois você tem a sensação de que realmente chegou, está no canto que você pensou, imaginou, realmente vale a pena. Eu faria de novo. Faria e faria até o dobro. Essa noite eu sonhei com você e pensei no que a gente viveu. Do seu cheiro, o amor, na sua boca, o sabor que me adormeceu. Não vou te perder assim. Também tá doendo em mim. Meu jeito calado, meio atrapalhado, é louco por ti, amor. Então foi o primeiro baque, assim, na gente. Eles levaram... Como é que faz aí? Mãe, pega ela aqui, mãe. Posso contar a história do Nelson? Não sei nem se pode contar essa parte, então também não posso falar essas coisas. A Melina fala demais mesmo, filho. A Melina. Essa parte tu perguntou pra ela se pode contar, porque eu acho que não pode não. Eles deixaram o Gleus. Eu ia ter que tirar ela daqui. Vou fechar a porta. Fiquei lá de 2013, não, de 2008. 2013, 2011, aí quando chegou ali em 2018, Confundi as datas. 2016 isso, 2019, 2012, 2013. Corta. Chega, Luna, vamos.